Salve, galera. Tudo bom? Pessoal, é, nas últimas aulas, a gente tentou mostrar para vocês o que que é o mito, né? O que que o mito representa para as pessoas, né? Qual o papel do mito na vida das pessoas, qual o papel do mito na sociedade, tá bom? E assim, a gente costuma estudar mito, né, por duas razões, né? Primeiro, porque vocês sabem, né, a filosofia nasce por volta do século 6, 5 antes de Cristo, ali na Grécia, né, na Grécia Antiga. E naquela época as pessoas acreditavam lá nos deuses do Olimpo, né, Zeus, Atena, Poseidon, né? As pessoas acreditavam nessas histórias que são fantásticas, assim, são magníficas e que por isso elas fazem parte, né, do nosso dia a dia, né? Existem filmes atuais, né, livros que fazem releituras, fazem adaptações dessas histórias do quão ricas que elas são, né? E elas são alvo de interesse muito de jovens, né? Tem muito jovem que gosta, né? Existem vários jogos de videogame também que usam é, da, da mitologia grega, né? Para construir suas histórias ali, seus enredos, né? Então a gente sabe que no contexto em que a filosofia surgiu, as pessoas acreditavam nisso, né? Acreditavam na mitologia grega. E assim, estudar mito dentro da disciplina de filosofia é bacana por dois motivos, né? Porque, primeiro, a gente pode entender melhor o contexto em que a filosofia surgiu. Segundo, é legal porque a gente pode diferenciar as duas coisas, diferenciar mito de filosofia, né? E é bom para a gente entender melhor o que é filosofia, porque a gente faz uma comparação, faz uma espécie de contraste, né? Qual é a diferença de uma coisa para outra, né? E mito e filosofia têm semelhanças, né? Mas a gente tem que entender as diferenças também entre essas dois tipos de discursos, tá bom? Mas a primeira coisa que eu quero pontuar é o seguinte, né? A gente normalmente, né, usa essa palavra mito para se referir a algo que é falso, tá? E a palavra foi ganhando essa conotação com o passar do tempo, né? Essa conotação ela foi ficando cada vez mais forte. E hoje em dia, normalmente, quando a gente fala que algo é um mito, a gente está querendo dizer que algo é falso, né? Ou então, a gente usa essa palavra para se referir a algo que a gente julga grandioso, né? Também, né? É um termo menos usado dessa forma, mas também é usado. Mas a gente costuma mais falar quando algo é falso, tá? Então a gente fala que é mito. E mitologia, a gente costuma usar esse termo para falar de narrativas, histórias, né, das civilizações passadas, né, de culturas, né, que deixaram de existir e tal, né, de culturas de povos passados, né, de povos antigos. A gente usa a palavra mitologia para se referir a isso. E isso tem uma conotação que é a seguinte: as pessoas acreditavam nisso, mas hoje em dia a gente sabe que isso é tudo uma mentira, que isso tudo não existe, que é fantasia, né? Normalmente, quando a gente usa a palavra mitologia, a gente está querendo se referir a isso. As pessoas acreditavam, mas não acreditam mais. Hoje a gente sabe que isso é só fantasia. Mas ver a palavra mitologia nesse sentido pode ser um problema. Por quê? Né? Primeiro, narrativas como as gregas, né, semelhantes às gregas, são usadas pelas mais variadas religiões até hoje, né? Então, assim, essas histórias, né, que a gente usa dentro das mais variadas religiões, elas têm similaridades, né? Então, são histórias que contam sobre o passado distante, são histórias que é, é, usam um deus ou vários deuses, né? Hoje em dia a gente tem várias religiões, mas usam um deus ou vários deuses para dar explicações para questões que são fundamentais, né, para a gente, né? Por exemplo, de onde a gente veio, né? Como surgiu o universo, o que vai acontecer com a gente depois que a gente morrer, né? Como a gente deve agir, como a gente deve se comportar, né? Então, por exemplo, a mitologia grega falava sobre tudo isso. E hoje em dia a gente tem diversas histórias que têm esse propósito também, né?
E assim, por que que é um erro a gente tratar mito como se fosse uma história fantasiosa que hoje em dia claramente ninguém acredita mais, que todo mundo sabe que é fantasioso? Porque se a gente vê desse jeito, a gente não vai entender direito qual é o papel que, por exemplo, a mitologia tinha na época, né? É, na Grécia Antiga. Porque assim, essas histórias elas têm um papel fundamental na sociedade. Elas dizem algo de real. Por mais que a gente hoje em dia não acredite na mitologia grega, essas histórias elas diziam algo sobre a realidade das pessoas, né? Elas traziam ensinamentos de vida, né? Então é por isso que elas são tão fundamentais, né? Por isso que elas são tão importantes. E também elas preenchiam de sentido a vida das pessoas, né? Então, as pessoas tinham uma referência de quem elas eram, de onde elas vieram, né? Elas tinham resposta para como o mundo surgiu, para como o universo surgiu, para como, de qual origem os povos, né, das quais elas faziam parte, têm, né? De como elas deveriam agir para serem pessoas justas, honestas, boas, né? Então, o mito, né, a mitologia grega dava vários sentidos, preenchia de sentido a vida daquelas pessoas, né? E elas orientavam como aquelas pessoas iriam tocar suas vidas, né? Como elas deveriam se comportar, né? E isso é fundamental. E isso, as narrativas antigas, tanto as narrativas antigas quanto as várias narrativas que a gente conhece hoje em dia, né, que dão base para as religiões, né, tanto antigas quanto as que a gente tem contemporaneamente, né, as que a gente convive, todas as religiões que a gente convive têm uma série de histórias que dão a base, né, que essas histórias vão dar uma base moral, um sentido para a vida dessas pessoas. Então, é, é isso, né? Essas histórias elas têm um papel, elas têm uma função. A diferença é que hoje em dia, né, a nossa fé mostra, né, a fé das pessoas hoje em dia mostra que dá uma outra referência para elas, né, uma outra referência do que acreditar, de como se comportar, né, de qual fé elas devem a que elas devem se dedicar mediante a fé que elas têm. A diferença é essa, tá? E assim, qual é a diferença que a gente tem que fazer dessas narrativas para a filosofia, né? Qual é a diferença? Essas histórias, né, que estão presentes nas mais variadas religiões, inclusive nas religiões antigas, né, na Grécia Antiga, elas visam dar resposta para várias perguntas que a gente tem. Como a gente deve agir, né? Da onde a gente veio, como o universo surgiu e tudo mais. Tá? Principalmente no surgimento da filosofia, a filosofia ela tentava dar explicações para essas perguntas, para perguntas desse sentido. Então, assim, tal como as narrativas míticas, a filosofia visa preencher de sentido, né, a nossa vida, mostrar para a gente como a gente deve agir, como a gente deve se comportar, né? Não é à toa que existe um campo da filosofia que discute precisamente isso, que é a ética, né? Como a gente deve agir para que nós sejamos pessoas boas, justas e corretas, né? A filosofia também tenta mostrar para a gente isso, né? Como nós devemos agir, né? A filosofia trabalha política, né? A filosofia tenta refletir sobre mais variados assuntos. A filosofia tenta refletir sobre a morte. A filosofia tenta refletir sobre a existência de Deus também, né? Vários filósofos já refletiram sobre isso, já desenvolveram teorias filosóficas a respeito da existência de Deus. Se Deus existe, se Deus não existe, se dá para saber se ele existe ou se não dá para saber se ele existe, essa temática é uma temática filosófica. Mas qual é a diferença de como a filosofia vai tratar essas questões e a mitologia ou a religião vai tratar essas questões? Enquanto a base da mitologia e da religião também é a fé, né? O envolvimento que as pessoas têm com
com aquela narrativa é a fé, na filosofia vai ser a análise dos argumentos, vai ver ver se aquele discurso, se aquela teoria filosófica faz sentido do ponto de vista da argumentação, tá? Então a diferença é basicamente essa. É óbvio que não tem como falar que um é melhor do que o outro, porque assim, a gente conhece muito bem o papel que a mitologia exerce, ou que a religião, né, exerce na vida das pessoas, né? Elas dão sim uma referência moral, elas dão sim uma referência de comportamento, né? Só que o envolvimento é diferente. Enquanto a pessoa, né, o grego, por exemplo, naquela época, ele tinha ele sentia, né, ele depositava uma fé naquelas histórias, com a filosofia, essa questão da fé, ela já está um pouco deixada de lado, né? A questão é você ler o pensamento do filósofo ou ouvir, né, o que um filósofo está pensando e ver se aquilo faz sentido. Analisar os argumentos desse pensador, né? Analisar o que o filósofo está falando, né? Então, aquilo deixa de ser uma questão da fé. Eu não acredito num filósofo porque eu tenho fé no que ele diz, né? Filósofo não é Deus, né? Filósofo não é uma divindade, né? Então, eu tenho que primeiro analisar o que ele está falando, né? Então, as coisas caem para esse plano, né? E aí é isso, galera. A filosofia, ela trabalha com a argumentação, ela reflete sobre questões muitas das vezes muito parecidas com a do mito, né? Por exemplo, só para fechar aqui, usar o exemplo de Deus, né? Tinha um filósofo na verdade, né? Mas eu vou pegar o Descartes como exemplo, né? O Descartes era um filósofo que era religioso, né? Ele era cientista também, né? Cientista não, ele era matemático, mas ele era fascinado por ciência, ele adorava a ciência, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa religiosa. Enquanto pessoa religiosa, ele tinha a fé dele, né? Ele tinha a fé dele em Deus e tudo mais. Mas enquanto filósofo, ele tentou provar que Deus existe, mas não usando da fé dele. Aí ele enquanto filósofo, ele vai tentar provar que Deus existe usando argumentos, né? Então, dá para você ter as duas coisas, dá para você fazer as duas coisas, ser uma pessoa de fé e ser uma pessoa que vai trabalhar as questões de um ponto de vista filosófico. A diferença é essa, né? Enquanto temente a Deus, enquanto uma pessoa cristã, ele tinha fé em Deus, mas enquanto filósofo ele tentou ali provar que Deus existe, né? Com as ferramentas que a filosofia tinha para ele trabalhar, né? Aquilo que ele acreditava, né? Trazer para o campo da reflexão as crenças que ele tinha em Deus. Tá bom, galera? E é isso, pessoal. Um abraço, se cuidem.